Capítulo 370. Recompensas, taxas de transporte e remédios com efeitos Beyonder. Ellen White ficou momentaneamente atordoado quando ouviu isso pela primeira vez. Essa não era a resposta que ele esperava. E o seu cavalheirismo? O vampiro pensou em choque. Como detetive, é necessário seguir princípios contábeis claros. Além disso, você até atrasou minha visita ao Clube Kellaag. Não sei que comida eles ofereceram em quantidade limitada nos últimos 2 dias. Klein olhou para Ellen White enquanto ele brincava e satirizava silenciosamente. Depois de alguns segundos, Ellen forçou um sorriso e disse: "Tenho que ver o paciente antes de preparar o remédio apropriado." Pelo seu tom, você parece muito confiante. Klein assentiu pensativamente. Ele então pensou em um problema. A família White parece ser uma família de excelentes estudiosos de poções. Se eu fosse realmente ferido e envenenado, então poderia procurá-los para tratamento. Todos os meus esforços para obter a fórmula do boticário do Padre Travis não seriam em vão? Não preciso mais nutrir outro auxiliar que seja bom em curar. A realidade com certeza muda mais rápido do que um plano. No entanto, também não é realmente um desperdício. Já recuperei meu investimento da senhorita mágica. Para coisas como fórmulas, desde que existam, sempre serão valiosas. Além disso, a família White definitivamente ficará longe da Avenida Bahia do Rio e viverá suas vidas com novas identidades secretas. Posso não ser capaz de encontrá-los, então não é tão conveniente. Não, antes que os pensamentos indutores da vela do terror mental sejam resolvidos, tudo o que preciso fazer é esperar por Ellen White na Igreja da Colheita. Com isso em mente, Klein tirou o chapéu, fez uma reverência e disse: "Sem problema, eu levo você lá quando chegar a hora. Não vou mais desperdiçar seu tempo." A expressão de Ellen White mudou quando ele disse hesitantemente: "Se você puder remover o efeito da vela do terror mental, receberá uma recompensa maior." E ele fez uma pausa e ergueu o queixo. "E a amizade dos sanguíneos. Sou um mágico e possuo o broche do sol e o frasco de veneno biológico. Estou limitado à mediunidade apenas quando se trata do aspecto da psique de alguém, então o que posso fazer? Entre as pessoas que conheço, apenas a senhorita Justiça é compatível, mas ela é apenas uma sequência 8, telepata. A menos que você mude sua fé para o louco que não pertence a esta era, então seremos capazes de descobrir como usar o conhecimento registrado no Livro dos Segredos para ajudá-lo a resolver esse problema por meio de um ritual correspondente." Falando nisso, os vampiros pareciam ser adoradores da lua primitiva, muito semelhantes ao rei xamã e afins. Poderia o antigo deus registrado na Cidade de Prata, a vampira ancestral, Lilith, ser a lua primitiva? Klein disse com um sorriso enquanto seus pensamentos vagavam: "Vou procurar maneiras de ajudá-lo." Ellen White assentiu e não disse mais nada. Ele impacientemente se virou e correu para a porta. Se não fosse pelo fato de que o cocheiro ainda estava por perto, ele teria aberto suas asas negras de morcego e disparado diretamente para o 2º andar. Klein riu e balançou a cabeça emocionado. Ele voltou na mesma carruagem alugada e chegou ao metrô a vapor não muito longe dali. Pegou outra carruagem e voltou para o Burgo Sherwood, Rua Minsky, número 15. Antes de entrar na sala, Klein, que se acostumara a abrir a caixa de correio, verificou se havia cartas. Para sua surpresa, realmente havia uma carta. Não havia carimbo na carta. Estava endereçado ao detetive Sherlock Moriarty e assinado por Jürgen Cooper. Advogado Jürgen? Intrigado, Klein pegou o envelope e o abriu. Sob a luz do poste, ele viu um pedaço de papel e 2 notas. As denominações dessas 2 notas eram 1 sole e 5 soles.
um total de 6 soli. Alimentei o gato 3 vezes durante o período. O acordo era de 2 soles por vez. Percebendo o motivo, Klein abriu a porta e acendeu o lampião a gás. Ao desdobrar a carta, ele descobriu que não continha muito, e as palavras que Jürgen escrevera à mão eram tão precisas e sérias quanto ele. Caro detetive Moriarty, obrigado por cuidar de Brody nos últimos dias. Esta é a recompensa que você merece. Toquei a campainha 2 vezes e descobri que você não estava em casa, então só pude colocar o pagamento em um envelope e colocá-lo em sua caixa de correio. Como posso não conseguir voltar até amanhã à noite, posso perder o acordo verbal que minha avó prometeu hoje à noite. Como advogado, valorizo a validade dos acordos verbais e espero que sejam cumpridos com rigor. Finalmente, obrigado mais uma vez. Jürgen Cooper. Senhor advogado, sua gratidão é tão seca e chata que é até inferior à de Brody, mas a explicação para seu comportamento é muito detalhada. Realmente se encaixa em seu estilo. Além disso, por que colocá-lo na minha caixa de correio? Se esta fosse a Terra, no tempo anterior à minha transmigração, eu poderia nem mesmo olhar para a caixa de correio no andar de baixo por meses. Klein sorriu enquanto dobrava as notas e as colocava no bolso. Então, ele pegou uma folha de papel e escreveu para o detetive Stuart. Depois de escrever as amabilidades iniciais, escreveu após alguma deliberação. Encontrei Eileen White na Igreja da Colheita, perto da rua Tuteva. É uma catedral muito pequena pertencente à Igreja da Mãe Terra. Não é muito comum em Loen. Eileen White afirmou que foi por causa de certos assuntos que ele escolheu fugir de casa. Depois, ele foi acolhido pelo bispo da Igreja da Colheita e lá ficou, tornando-se um. Klein pensou por um momento antes de escrever a palavra voluntário. Depois acrescentou simplesmente: graças à minha persuasão, ele voltou para a Avenida Baía do Rio, número 48. No entanto, ele pode visitar a Igreja da Colheita frequentemente para trabalho voluntário. Quando terminou, Klein leu tudo, então largou a caneta e dobrou a carta cuidadosamente. Ele remexeu em busca de um envelope, mas não colocou o selo correspondente. Ele planejava contratar alguém para entregá-la diretamente na casa de Stuart no dia seguinte. Se ele passasse pelo sistema postal do reino, mesmo que colocasse a carta na caixa de correio agora, não conseguiria enviá-la pelo carteiro até amanhã, e então haveria o processo de triagem e entrega. Portanto, embora também estivesse na capital real de Backlund, Stuart teria que esperar pelo menos até o dia seguinte para ver a carta. Só então os Whites seriam notificados. E durante esse período, Eileen White era um cara sem um tostão com apenas suas estatuetas. Isso também é para receber o pagamento antecipadamente. Klein riu, arrumou a mesa de centro e voltou ao segundo andar para escovar os dentes e tomar banho. Reticências. Na manhã de quarta-feira, depois de gastar 2 soles e confiar a entrega da carta a um motorista de carro alugado, Klein comprou alguns dos principais ingredientes para o arroz de frutos do mar de Desi, com a intenção de cozinhar arroz frito hoje. Ele não pôde deixar de engolir um bocado de saliva quando pensou no arroz branco perolado. Depois de passar algum tempo, finalmente cozinhou uma panela de arroz frito perfumado com bacon e chá preto depois de passar por todo tipo de aborrecimento na cozinha. Foi tão delicioso que as lágrimas quase encheram seus olhos. Este é um sabor verdadeiramente comovente e nostálgico. Depois de comer 2 pratos grandes de arroz frito, Klein sentou-se na cadeira e esfregou a barriga. Como a situação de Eileen White tinha muitas reviravoltas, sua atuação já havia terminado antes mesmo de começar de fato, e ele não conseguiu atingir o objetivo desejado. Assim, só poderia procurar outra oportunidade para tomar a iniciativa de uma performance.
No entanto, Klein ainda se beneficiou disso. O fracasso também foi uma experiência e o fez entender pelo menos uma coisa. Ao contrário dos mágicos comuns, minha atuação não tem apenas ajudantes, mas também inimigos e participantes. Suas reações e escolhas também podem afetar seu desenvolvimento. Eu tenho que considerar todos esses elementos antes do tempo. Isso também é uma lição. É melhor aprender uma lição sobre um assunto tão trivial do que aprender na dor quando se trata de assuntos importantes. Klein olhou para o prato vazio à sua frente e refletiu sobre que outras performances ele poderia iniciar. Depois de um momento de séria consideração, percebeu que não havia nenhuma. Claro, não era certeza. Elas eram apenas inadequadas para ele agora. Por exemplo, Klein sempre quis cuidar daquele espírito maligno nas ruínas da quarta época da dinastia Tudor. Mas mesmo que fosse Sharon, que tinha a coroa da lua escarlate, e Marique, que havia obtido a característica Beyonder de um espectro descontrolado, Klein não achava que eles seriam capazes de lutar contra o monstro de alta sequência. Era até possível acabar morto antes mesmo de saber o porquê. Tomar a iniciativa de executar não é equivalente a cortejar a morte. Não se trata de usar a vida para se apresentar. Klein alertou a si mesmo. Havia outra coisa que ele queria fazer, mas achava que não havia muita chance. Era para encontrar a criança estranha, Will Alception, que havia trazido má sorte ao cirurgião Aaron. Klein sempre se interessou pela carta de tarô que a criança possuía e queria confirmar se era um item místico. Infelizmente, este caso já havia sido assumido pelos Falcões Noturnos e Klein não queria se envolver com seus ex-colegas. Vou esperar o intervalo do Dr. Aaron antes de ir ao Clube Kelag e perguntar sobre o progresso, e então decidirei o que fazer. Os pensamentos de Klein rapidamente tomaram forma. Segundo o que sabia, o Dr. Aaron geralmente estava livre nas tardes de sexta-feira e aos domingos em que jogava tênis no Clube Kelag. Klein também havia confirmado uma coisa através da manchete da manhã de Backlund de hoje. Haveria uma reunião de Beyonders amanhã à noite organizada pelo Olho da Sabedoria. Não posso vender a característica Beyonder do lobisomem ou o frasco de veneno biológico por enquanto. Não consigo nem encontrar alguém para transformar o primeiro em um item místico. Os Beyonders de alta sequência da Escola de Pensamento Rosa definitivamente ainda estão ativos por perto, cheios de raiva. Aposto que eles mal podem esperar para encontrar Sharon, Marique e seu ajudante antes de desmembrá-los. Eu tenho que me manter discreto nesta área por enquanto. Klein pegou seu guardanapo, limpou a boca e começou a limpar a mesa. Ele queria descansar durante o dia e ir para o Clube Kelag para um dia de lazer sem tomar a iniciativa de se apresentar. Mas então se lembrou do avatar de Amon que tentou penetrar na névoa cinza, e lembrou-se do livro dos segredos, que havia reagido naquele momento angustiante. Então Klein acendeu a lareira da sala e trouxe o livro dos segredos de volta ao mundo real. Então se concentrou em ler, estudar e fazer anotações. Claro, mais tarde queimaria as notas correspondentes acima da névoa cinza. Já era meio-dia quando percebeu a campainha tocar. Depois de esconder o livro dos segredos, Klein entrou na sala e foi direto para a porta. O visitante era o magro e barbudo detetive Stuart. Ele olhou para Klein com grande reverência e entusiasmo e mal podia esperar para elogiá-lo. Você realmente é um grande detetive com recursos e canais abundantes. Você realmente conseguiu resolver esse tipo de caso sem nenhuma pista. Porque sinto uma ligeira mudança em minha espiritualidade. Parece que a poção foi digerida um pouco mais. Em outras palavras, minha performance ainda teve algum sucesso limitado. No entanto, há apenas uma pessoa na plateia, e apenas ela foi enganada para ver o resultado maravilhoso.
O aplauso da plateia realmente é eficaz. Klein se assustou antes de revelar um sorriso caloroso. Ponto.